tudo bem? Espero que você esteja bem. Estamos iniciando mais um Tá Brincando e a pergunta que nós sempre fazemos é: tá brincando? Tá brincando com seu filho? As crianças da sua família estão brincando? Você tem incentivado as crianças que estão ao seu redor a brincarem? Né? Aqui nós falamos disso. É importante que você siga as nossas redes sociais, tudo é Instagram, TikTok, todas elas são tá.brincando. Tá? Então nos siga lá para você acompanhar mais conteúdos, ter mais conteúdos de tudo que a gente fala. Queríamos agradecer também, não vou esquecer. Quem? Não vou esquecer. Quem vamos agradecer? Agradecer a Ponto Arc e a Adventure TV, que tem nos apoiado aí nesse projeto nosso, desse nosso podcast. E hoje vamos continuar então com tudo que nós temos falado. O que nós temos falado nos últimos dias? Nós falamos sobre psicomotricidade. E o que foi falado sobre a psicomotricidade? Assiste os outros episódios. Assiste. Entendeu? Vamos só dar uma palhinha. A gente falou sobre o que é a psicomotricidade. A gente falou sobre os enfoques psicomotores. Só para deixar aqui um gostinho. Sim. O que são enfoques psicomotores? Habilidades que nós temos aqui no nosso cérebro. Exatamente. E esses enfoques que são a estrutura de todo o desenvolvimento psicomotor, né? Quais enfoques já falamos até agora? Falamos de 2 até o momento, que são... respiração e tonicidade. Ótimo. E hoje, seguindo aquele... como que é? A pirâmide. A pirâmide. A imagenzinha da nossa pirâmide. Pra gente? Que a gente tem usado ela aí pra gente... Então, seguindo esse desenvolvimento lindo e maravilhoso, a pirâmide, lembrando que a pirâmide é só uma representação da hierarquia de desenvolvimento psicomotor. O que é essa hierarquia? Que tudo que está embaixo é base para o que está em cima. Sempre o enfoque anterior é base para o que está em cima, para tudo que está em cima. Isso daí é só uma maneira lúdica da didática da gente entender. Esses enfoques são todas habilidades. Habilidades que estão lá no nosso cérebro que precisam ser desenvolvidas, né? Amadurecidas. Então, a respiração é uma habilidade que a gente tem, que a gente nasce com ela. Mas ela precisa ser trabalhada, precisa ser bem desenvolvida, ela precisa ser conscientizada para que funcione bem e seja a base para o resto, né? Então, a próxima, a tonicidade. A gente viu que a tonicidade não é só dos músculos. Isso, exatamente. Ela é uma habilidade. Que interfere em várias outras áreas da nossa vida, do nosso desenvolvimento. Está presente em várias coisas, de várias formas. Isso. E agora nós vamos para a equilibração. O que significa? A gente pode nascer, chegar no mundo e já partir direto para a equilibração? Ainda não. Não. O que a gente tem que fazer? Passar primeiro. A respiração ela vai acontecendo. A gente tem que passar primeiro pela tonicidade. Exatamente. Né? E ainda usando essa referência da pirâmide, é legal a gente falar que, como a gente disse, é uma forma didática e lúdica para a gente ter esse desenvolvimento, isso de forma mais clara. Isso. Mas que quase nenhuma, ou dá pra gente falar que nenhuma atividade, nada do que a gente faz, a gente consegue isolar um único enfoque, uma única habilidade dessa. Eles sempre vão ocorrendo de formas conglomeradas, concomitantes, entrelaçadas. Às vezes a gente, né, nos nossos estudos e nos cursos, a gente sempre pensa uma atividade para trabalhar a respiração, mas essa atividade acaba trabalhando outras coisas. Porque quando você vai fazer aquela atividade, porque as atividades de respiração, elas incluem bastante movimento, né? Então, quando você vai realizar aquela atividade, você vai precisar de todas essas habilidades, ou algumas dessas habilidades. Funcionando lá ao mesmo tempo naquela atividade. Então, tonicidade, equilibração, lateralização. Então, por isso até que a gente sempre fala que a psicomotricidade é a ciência do equilíbrio, e a gente, quando fala de psicomotricidade, a gente fala de desenvolvimento num todo. Também pensando nisso, que as atividades e tudo que nós fazemos na nossa vida é sempre requisitando
vários enfoques ao mesmo tempo. Isso. Né? Então, se eu tenho um enfoque que está em defasagem, na hora que eu for fazer alguma coisa, eu vou sentir uma dificuldade, ou eu vou ter um gasto energético maior, como a gente vai ver. Exatamente. Então, tipo, essa é a importância, tá? Então, é só para deixar bem claro que, tipo assim, aqui elas estão bem divididas, mas dentro do nosso corpinho, dentro do nosso celebrinho, dentro do nosso cérebro, não é assim, né? Não tem essa divisão. elas têm as áreas. Isso, tem as áreas. Lá no cérebro onde elas estão localizadas. Isso. Mas a gente já vai mostrar quais áreas depois são. a gente mostra. Mas elas acontecem junto ali. Uma Isso, precisa da outra, uma exatamente. puxando a outra. Uma exigindo, seria? Exigindo. Que a outra Exatamente. funcione junto, né? Vamos colocar as áreas só para a gente entender? Sim, vamos colocar. As áreas do cérebro. Então, nós temos aqui um cérebro e a gente usa o modelo luriano. Olha só. De Luria, porque ele dividiu o cérebro em 3 partes, 3 unidades funcionais. Então, a primeira unidade funcional é essa cinza. Tá vendo essa cinza? Nessa parte, nós temos o cerebelo, o tronco encefálico. Nessa primeira parte aqui, na primeira unidade funcional, é onde estão localizadas as habilidades da base da pirâmide. Então, a respiração está ali, a tonicidade e a equilibração. Então, estão nessa primeira parte do cérebro, tá? Só lembrando, olha, por que a gente fala que o desenvolvimento psicomotor é hierárquico e ele vai lá na base da pirâmide até o topo. Então, ele segue essa sequência de desenvolvimento. Porque o desenvolvimento cerebral, ele também acontece de baixo para cima. Então, ele acontece lá da primeira unidade, amadurece toda essa primeira unidade, depois sobe para a segunda unidade, que é nessa parte verde, vermelha e amarela, é a segunda unidade. E depois por último, amadurece a terceira unidade, que é a parte azul. Então, o cérebro, o desenvolvimento dele, de amadurecimento, vamos dizer assim, a gente sempre vai falar amadurecimento porque é para ficar mais fácil, né? Então, é de baixo para cima. É daqui, ó. Daqui para cá. Aqui vai ser o em cima, aqui vai ser o topo. Então, quando a gente falou, hoje a gente finaliza essa primeira unidade, né? Essa parte cinza ali da figura, que seria, né? Então, quando a gente falou lá nos outros 2 episódios, né? Que hoje é o terceiro para finalizar essa etapa, de qual é a importância dessa base, que, tipo, realmente isso é a base do nosso desenvolvimento, é muito por conta disso. Né? Lá no outro episódio também que a gente falou de que se assemelha a construir uma casa. Né? Que não tem como a gente construir a casa pela janela ou pelo teto, a gente precisa de uma fundação para começar a subir parede. Aqui, quando a gente fala de respiração, tonicidade e equilibração, a gente está falando dessa base para a partir daqui começarmos a subir paredes no desenvolvimento da nossa criança. É como se daí a segunda unidade fossem as paredes e a terceira unidade o teto. Então, tipo assim, tudo é importante, mas aqui é um ponto crítico, né? Que se não tiver bem desenvolvido e bem amadurecido, a gente vai ter problemas que vão se desencadeando daqui para frente. Isso. Então, lembrando, o desenvolvimento dessa parte cinza, que é a primeira unidade, esse desenvolvimento, esse amadurecimento, ele é toda a base para o que está em cima. Exatamente. Para todo o córtex que está ali em cima. Né? E aí, só para deixar claro, vocês procuraram no chat GPT essas informações, referências teóricas? Claro que não. não. Então, só para mostrar, para quem tiver interesse, né, como se fosse a nossa base de estudos, é o Vitor da Fonseca. Ele se apega nessas questões do Luria, das questões do cérebro. Então, o Vitor da Fonseca é a nossa referência teórica e também a Cacilda Velasco, né? Que são os livros que nós já mostramos e que a gente se baseia para fazer toda o nosso estudo, as nossas intervenções. Então, esse entendimento da hierarquia tem uma referência teórica, né? É um estudo. É um estudo. Todo um estudo, não é de qualquer jeito. Exatamente. Não. E foi graças a essas leituras que faz com que a gente compreenda o desenvolvimento dessa forma
e que a gente entenda que, às vezes, quando a criança ela tem uma dificuldade, a gente consegue ter um olhar do que ela precisa antes para chegar, talvez, lá no refinamento. Então, é entendendo dessa forma que os meninos acabaram de falar, que a gente acaba tendo essa intervenção com uma referência bibliográfica de muita excelência, né? E como eu já tinha até falado nos outros episódios, que enquanto professora de educação física, trabalhando há tanto tempo, faz mais ou menos uns 2 anos e meio que isso me ajudou a intervir nas minhas aulas, a ter mais clareza e perceber o que o aluno precisa, né? Para que ele consiga amadurecer, né? Junto com o Fernando, que me apresentou a psicomotricidade, hoje a gente mantém esse grupo efetivo. Então, assim, vale muito a pena ter essas referências para que a gente consiga fazer uma intervenção de qualidade e de excelência. Isso. E até, de certa forma, também é a nossa ideia, né? Passar isso para além de terapeutas, professores, mas para pais, para quem convive com criança, talvez numa linguagem mais, né, mais fácil de se entender, principalmente para quem não é profissional da área. Às vezes a gente vai acabar falando algumas palavras difíceis, mas né, nosso intuito é sempre deixar o mais claro possível. E isso das referências é importante falar, porque para você não achar que aqui são 4 tontos falando Achando do nada. Coisa, Né? Porque hoje a gente sabe, a internet ajuda muito, mas a internet também atrapalha muito. E assim, as nossas intervenções são todas baseadas nisso. Sim. Né? Não são intervenções que a gente olha no Instagram, vê uma atividade, acha legal, e aplica. E eu acho interessante falar, porque até para os pais, né, e os familiares saberem que quando a gente fala que ele precisa trabalhar isso antes da escrita. Então, porque a gente consegue ter essa leitura que está faltando talvez uma tonicidade, uma equilibração, para conseguir chegar, né, à lateralização, a noção de corpo, e que não é só uma coisa assim da cabeça, tem toda uma explicação científica para respaldar esse trabalho, né? Exatamente. E daí, podemos voltar à pirâmide? E daí é assim, nós temos os enfoques, que são as habilidades psicomotoras. Na primeira unidade, que a gente viu aqui embaixo, né, o cerebelo e o tronco cerebral, nós temos a respiração, a tonicidade e a equilibração. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que o nome é equilibração e não equilíbrio, como a gente vê aí? O que é equilíbrio? O que seria a equilibração? De novo. Não, mas é que, não sei. Eu vou abrir o chat. Incorporou a Maria Vitória aqui. Mas assim como a gente conversou nos outros enfoques, né? A nossa área, ela vai muito além do que falar só do motor. Isso. Né? Então, tipo assim, se a gente falasse em equilíbrio, a gente estaria definindo somente em equilíbrio que a gente conhece, dinâmico e estático. É só o desenvolvimento motor. Eu consigo equilibrar? Sim, não? Acabou. Então, tipo assim, é exatamente isso. Sim e não, faz, não faz. Né? Isso. E quando a gente fala equilibração, é um termo muito mais amplo. Né? Um pouco mais complexo, que daí a gente pode falar até que equilíbrio emocional, entendeu? Equilíbrio, aí sim também equilíbrio muscular, corporal, como você pode falar, equilíbrio intelectual. Então, tipo assim, e aí se, para quem já deu uma olhadinha nos outros episódios, talvez aqui vai ficar um pouco mais claro de entender que às vezes para a gente conseguir ajustar muito bem esse nosso equilíbrio e realmente estar em equilíbrio, né? Tipo assim, ao estar em equilíbrio, eu tô em equilíbrio emocionalmente, eu tô em equilíbrio com o meu corpo, eu tô equilibrado intelectualmente. Às vezes pra gente ter esse equilíbrio ou pra gente ajustar esse equilíbrio, a gente vai precisar puxar tonicidade, a gente vai precisar puxar a respiração, entendeu? Então, tipo assim, se você caiu aqui agora assim, cair, aconselho a voltar, dar uma olhadinha rapidinho nos outros 2 episódios para você entender isso um pouquinho melhor, né? Porque a gente trata sempre esse termo equilibração com essa abrangência. Não conjunto de coisas. Né? Então, a gente sempre vê como um conjunto de coisas para não reduzir toda essa ciência, todo esse estudo a uma coisa só, né? Então, a equilibração é um conjunto de coisas. E a equilibração, para ela se solidificar, ela vai precisar muito da respiração e da tonicidade.
né? Exato. Ela vai precisar muito da equilibração e tonicidade. Mas, então vamos lá, sobre equilibração. Vamos deixar mais claro? Sim, Mais vamos. fácil também? Aham. Eu bati aqui no microfone. Vai lá. Então, como ela é um conjunto de coisas, significa o quê? Nós temos vários tipos de equilíbrio. Sim. Que é o equilíbrio postural, o equilíbrio corporal, o equilíbrio emocional, O o intelectual. equilíbrio intelectual. Conseguem explicar pra gente um pouquinho sobre essas coisas? Bom, eu acho que a gente que lida diariamente ali com crianças e tal, e como a gente sempre está em busca desse equilíbrio, de alcançar, de fazer com que Isso. as crianças cheguem nesse equilíbrio, a gente percebe, né? Quantas vezes a gente recebe crianças para iniciar a sessão e elas estão bem desequilibradas, vamos usar o termo, já que a gente está trabalhando nisso. Vamos começar com desequilibradas emocionalmente. Muitas Elas estão desreguladas. talvez a maioria, né? Mas não vamos abranger. Mas muitas vezes o principal desequilíbrio que a gente precisa lidar e conseguir fazer essa mediação é o emocional. Entendeu? Às vezes o intelectual a gente consegue, se a criança tipo não se acha capaz de fazer algo ali, a gente consegue dar um apoio e vai dando. Mas o emocional é o mais difícil de lidar. Né? E é o que eu acho que é o mais atenuante e é o que é o mais. Acho que é o que mais desestrutura todo o resto. Entendeu? Sim. E a gente, enquanto terapeuta e até mesmo professora, a gente tem que ter isso muito desenvolvido, o equilíbrio emocional, para lidar com as situações do cotidiano, né? Exatamente. De como fazer essa mediação, de como pensar até a questão cognitiva, de como eu vou intervir naquela criança que está em processo de desequilíbrio e também compreender essa dinâmica para que muitas vezes não obrigue a criança a fazer uma atividade, sendo que o equilíbrio dela não está ali pronto para ser trabalhado dentro da escola ou na clínica, né? Sim. Dentro dessa abrangência de coisas que temos na equilibração, a gente tem aí o equilíbrio motor, né? A parte do motor. O que tem nessa parte daí? Nós temos o equilíbrio dinâmico, equilíbrio estático, imobilidade, tem o equilíbrio de recuperação. O que é isso, assim, para a gente entender, para ficar mais fácil na hora de fazer uma atividade? Imobilidade dá até para a gente mostrar. Imobilidade, o que é? Então você explica para a gente e eu mostro. Seria a capacidade do ser, né, do ser social em manter-se imóvel por determinado tempo. Isso. Então, por exemplo, até hoje, lá na escola, eles estavam cantando o hino nacional e eu até fiz um vídeo e mandei para o grupo, né? Que as crianças tinham que ficar um certo período na posição, né? De sentido. Imóveis, cantando, claro, com os braços certinho durante as duas partes do hino. E tem crianças que a gente tem que ir lá, arrumar, corrigir, algumas têm essa dificuldade. Então, a questão da imobilidade dentro da equilibração, ela precisa ser desenvolvida porque é uma atividade de vida diária cantar o hino, né? A gente, na escola, canta o hino toda segunda-feira. Se você vai num evento, né, qualquer evento cultural, uma participação social, né? Você tem que ficar em posição de sentido. Então, seria um exemplo, talvez, da imobilidade. E traz bastante uma equilibração emocional. Emocional também. Né? Porque você tem que se manter pleno. Quando a gente faz essa avaliação nas crianças, o que a gente vê? Primeiro que a avaliação ela é feita em pé. Eu fico em pé? Eu vou ficar em pé. Então, posso ficar em pé? Deixa ela ficar, que daí você vai falando. Tá. A avaliação ela é feita em pé, a criança vai ficar em posição de sentido, fechar os olhos e ficar paradinha. Só por 60 segundos. É isso aqui, ó. Isso, pode sentar. Estou equilibrado? Ótimo exemplo. Tá equilibrado. E o que a gente vê nas crianças que ainda não tem essa equilibração, esse equilíbrio? Elas ficam assim, ó, com o rosto, ó. Ou seja, tá ali, alguma coisa ainda não ela não tá conseguindo equilibrar no corpo dela, não tá conseguindo controlar nessa parte, né? E até, tipo assim, nessas atividades sociais, assim, né? Hino, cantar hino, ou em
alguns momentos que a gente precisa ficar parado e Sim. quieto, muitas vezes o que nos faz não querer ficar é um desequilíbrio, tipo assim, é muita parte emocional, do tipo, pô, acho que chatice, Isso. sabe? E tipo Aí assim, já entra aí é chato, mas Entra você não a consegue... tonicidade também, que é sim. aquela Entendeu? parte da Tipo, atenção. Então, tá vendo isso. como a tonicidade é base para equilibração? Sim, Aham, Então, quando a gente já perdeu a atenção, a gente já também perdeu a equilibração. exatamente. Você já começa a não se equilibrar emocionalmente. Exatamente. E o equilíbrio A também é um estado de atenção que é necessário, né? Também. Aí me veio uma pergunta à mente, que eu não fiz antes, pra gente não Pergunta poder... mente? me veio uma pergunta à minha Ah. mente. Achei que Você era não conhece que é literal? um autismo? Veio uma pergunta à minha mente, que assim, é daquelas que se a gente não tiver Primeiramente. resposta aqui, a gente se vira depois e Aham. traz no próximo. Quando a gente fala disso de equilíbrio, principalmente emocional e tal, tolerância à frustração entraria nisso. Porque é É um É. tipo, porque se eu... é um controle inibitório. Sim, É. mas que daí também atrapalha a minha Aí, equilibração eu posso? emocional. Você volta, que eu não entendi nada da sua É que tem- pergunta. eu Eu acho tava que tem pensando uma- perguntamente. Então para, sai do... Sai do... juro. Gente! Sai do quê? Ele não entendeu. e eu E tava ele tá aqui aqui, ainda ó, pensando no brisando. perguntamente. Ó, Você chegou na E eu mesma? respondi. Foca, concentra em mim. Eu Concentra em nem mim. sei o que eu Vai lá. respondi. Vai. Aqui Vai, a pera gente aí, já voltou. aprende a como intervir já com... Ó, no equilíbrio emocional, essa parte a gente tem conversado. Tolerância à frustração entraria nisso. Acredito que sim. Porque se É eu um não equilíbrio, tenho, né? se eu não tenho a tolerância à frustração, é algo que vai causar um desequilíbrio. Isso. É que Entendeu? eu acho que a Mas- partir do momento que você entende que você tem que lidar em certos momentos com a frustração, Uhum. eu acho que entra no equilíbrio intelectual. Tipo, você teve a possibilidade de pensar sobre isso, né? Refletindo. E aí você consegue lidar melhor com esse conflito, porque é um Sim, conflito legal. cognitivo que você está tendo, né? Sim. Então, eu acredito que vamos pensar, se o nosso paciente, ele passa a entender, ou até mesmo a gente hoje, né? Não entendeu ainda? Ele tá desequilibrado. Tá ele tá desequilibrado. pensando. Ou eu viajei, vai que de repente eu viajei. Viaja. Mas, por exemplo, que nem hoje, eu lido muito melhor com o conhecimento da psicomotricidade, Uhum. em lidar com as situações. Então, eu até sempre falo para mim, se organiza, falo para meus alunos, se organiza. Então, se organiza, pensa sobre o que você está fazendo, Pra poder- porque daí você vai conseguir lidar com as frustrações, com um problema que acontece no seu dia a dia, no trânsito, que às vezes a gente acaba, né, ficando Uhum. ali. Então, eu acredito que você tendo essa questão de conhecer e saber lidar, acho que ajuda você a lidar com a frustração. Mas tem que ter a mediação. Porque talvez a pessoa sempre tenha essa frustração, mas ela nunca compreende, ela não sabe que isso pode atrapalhar a vida dela, Então, né? e aqui acho que dá pra gente puxar um gancho legal. Essa parte que você falou de mediação e tal. Porque muito do que é a nossa ideia aqui é essa, de desenvolvimento da criança, e a gente entende que para a criança se desenvolver bem, ela precisa ter uma mediação, Uhum, né? Ela certeza. precisa ter um adulto perto, precisa ter uma pessoa que vá fazer essa facilitação para ela. E muitas vezes não tem ocorrido, vamos dizer assim, né? Então, talvez a gente pensa, tipo assim, os pais ou os responsáveis precisam suprir as mais diversas... A gente pensa sempre muito no material e no financeiro, né? Uhum. Mas aqui a gente abre um gancho para que, tipo assim, cara, o quanto as nossas crianças precisam de um adulto Uhum. para aprender a se controlar Sim, emocionalmente. sim, pois Entendeu? Quem controla, Porque precisa quem regula dessa a criança mediação, é o entendeu? adulto. Precisa Sim, dessa é. mediação. A criança ainda não sabe se regular. E acho que talvez é muito comum nos nossos atendimentos, crianças que quando, tipo, perdem um joguinho, Vai? Terceiro? Não vai fazer? Aí eu acho que eu tô entrando naquela... Ele quer disfarçar que eu acho que... Terceiro. Ele tá lá atrás ainda. Ele tá Não pensando pergunta na outra mente. pergunta. Tá. Então, assim, o quanto de crianças que a gente tem que, cara, acaba a sessão se ela jogar um jogo e perder. Uhum. Entendeu? Tipo Sim. assim, acaba. Acaba, E exatamente. porque eu puxei esse gancho. É algo que já bateram-se muito em cima. Mas, tipo assim, nós somos professores ou terapeutas. A gente fica um tempo restrito com a criança, Exatamente. né? E essa mediação, às vezes, ela precisa ser reforçada muitas outras vezes.
Uhum. Então, só o nosso trabalho, só o tempo que nós ficamos com a criança, não é o suficiente. Não é o Não. suficiente. É pouco. Entendeu? Tipo, não é. Então, é assim, é pra gente entender que, cara, você tá com uma criança literalmente uma baita Com responsabilidade. certeza. Uhum. Entendeu? A gente tem que tentar suprir sempre, não só o financeiro e material, mas hoje a gente entrou nessa parte que talvez para quem trabalha com psicomotricidade de alguma outra forma nunca imaginou que um Uhum. emocional faria parte de equilíbrio. É. Entendeu? E a gente não Equilibração, falou. né? Vamos falar certo. Não, sim, mas é que a gente nem entrou em parte motora, a gente nem falou de parte motora. Exatamente. Uhum. Entendeu? Isso que eu tava pensando agora. Além do Agora a luz perguntamente, chegou. Nem perguntamente, eu tava divertidamente. pensando, nossa, como é bonita a Megamente. psicomotricidade, porque É assim, muito bonita. as pessoas vão reduzir ao desenvolvimento motor, mas a gente tá falando, a gente não isso, falou de desenvolvimento motor, não vai dar tempo de falar, Aham. mas assim, se for pensar, o desenvolvimento, a parte motora que é a mais fácil. É mais tranquilo. Né? Sim. Porque é você equilibrar, conseguir equilibrar É. num pé, no outro. Precisa ficar ser equilibrado. trabalhado? Os dois. Precisa. Precisa, Isso porque precisa ser isso trabalhado, vai entendeu? refletir no seu equilíbrio Só que emocional, intelectual e tudo como- mais. Aí como a gente vai... Vamos supor, igual hoje eu mandei no grupo, eu trabalhei um pouquinho disso com alguns pacientes e tal. Se o paciente chega para a sessão desequilibrado, chega irritado, chega chorando, chega... Como que eu vou colocar ele em cima de uma superfície instável e querer que ele faça uma atividade? Ele não vai fazer, Não vai. porque ele tá emocionalmente desequilibrado e tá Exato. afetando tonicidade, tá afetando respiração. Ele não consegue. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, o quão grande é a importância dessa parte emocional para, eu ia falar para o nosso trabalho, mas vai também reduzir muito para o desenvolvimento da criança. Da criança. Entendeu? Exatamente. E uma frase que o Fernando me falou que eu sempre levo para a vida, assim, na escola e com meus pacientes, é uma criança. É. Então, você tem que fazer a mediação, você é o adulto. E muitas vezes a criança, numa situação dessa, ela precisa de um lado afetivo, de um cuidado, de um olhar, pedir para ela respirar, se tranquilizar. Então, entender o quanto a psicomotricidade ela interfere na nossa vida, na vida das crianças, faz com que a gente tenha uma mediação até mais humana, Exatamente. acima de qualquer coisa. Né? Exatamente. Isso mesmo. Então, aí, como que a gente vai fazer para trabalhar isso, para desenvolver isso nas crianças, nas nossas crianças? Lembrando que a psicomotricidade, ela não é só para criança, né? Porque muito adulto, exatamente. os Não. idosos precisam Sim. muito Isso. trabalhar a equilibração. E a gente vê que tem várias áreas, esporte, hoje psicomotricidade tá em, tipo assim, literalmente muitas áreas, né, bem abrangente. Sim. Então, Exatamente. E aí vamos pro imobilidade, agora equilíbrio estático. O que que eu... Ah, é verdade, a gente tava nisso. Tava na É. explicação, né, dos três. O que que é equilíbrio estático? Eu falei imobilidade. Eu vou falar equilíbrio estático. fala. Equilíbrio Vai lá. estático é você conseguir ficar parado no lugar. Uhum. No apoio dos dois pés, um pé só, Um pé só. joelhos, Aham. né? Isso é parado, sem movimento, por isso que é estático. A gente pode brincar do que disso? De equilíbrio estático. Aviãozinho? Aviãozinho. Como Meus que faz alunos avião? amam. estátua, né? Até brincadeira, tipo estátua. Brincadeira de estátua, fazer uma trabalho, pose bem isso. diferente. Uhum. Aí você tem que segurar aquela pose na Sim. estátua, num pé só. Uhum. O avião é você ficar num pé só, E jogar abrir pra os frente. braços, abrir os jogar braços o pé jogar, lá e a atrás. outra perna lá atrás. Esse já exige uma complexidade um pouco maior. Porque é assim, um pé só, né? perna, Só isso, um pezinho E só. assim, Mas os é. alunos, quando a gente ensina, eles amam essa parte. E aí, eu tinha uma aluna do ano... Quando eu ensinei no Infantil 4, no Infantil 5, ela ficava... Toda hora que ela me via, ela fazia o avião. Porque eles gostam muito, né, de Sim. fazer. Porque é um movimento bonito, que você abre o braço, coloca a perna lá atrás. E muitas vezes, eu acompanho meus alunos do 4 anos até o quinto ano, né? Então, são 7 anos que eu dou aula para eles. E tem alguns alunos que acabam chegando, que aí a gente não conhece. E aí a gente vê o quanto que falta, talvez, essa base, né? A gente tem crianças que não sabem se equilibrar, que está no 3º ano, né? Que às vezes está lá no 4º ano, e a gente tem que trabalhar todo esse processo de desenvolvimento, né? Essa hierarquia. Então, por exemplo, no Infantil 4, já é possível da criança trabalhar a equilibração, Com certeza. né? Então, eles gostam muito de fazer essas atividades. Então, a gente usa a equilibração praticamente em todas as aulas.
Isso. Então, o equilíbrio estático, a gente Eu- trabalha Paradito. parado, né? Tentando se equilibrar parado, equilibrar num pé só. Unipedal, né? E colocar o pé Isso. pra trás. E o equilíbrio dinâmico. Dinâmico, Vitória, fala, que é que o eu não tô. dinâmico? Eu quero te ouvir. Estou caladinha Você hoje, sabe pular de né? um pé só? Eu sei. Eu só não aguento. Mas eu sei. Gente, eu tive uma fratura no joelho, eu não aguento. Entendi. Mas nos dois joelhos? Não, só Então, no sobrou direito. Mas Tem daí um não, pra não dá estragar. certo, né? Mas vamos lá. Equilíbrio? Dinâmico. É aquele com movimento. Sim. Quando você tem que se equilibrar se movimentando. Sim. Ou seja, O quando andar, você está caminhando na caminhar. rua, você já está fazendo um equilíbrio dinâmico. É. Né? E em casa dá pra fazer, colocando uma fita pra criança Isso, andar como andar equilibrista em cima Com de uma um corda. pé na frente do É. outro para treinar esse equilíbrio dinâmico. Aí, tipo, as brincadeiras que eram mais comuns, né, nas nossas épocas. Tipo, Vocês nem tanto. Mas eu e o numa Luffy. amarelinha a gente trabalhava isso. Exatamente. Né? Amarelinho. Pegar Aí a a gente até pedrinha. falou, aquele caminhar que a gente fazia quando era criança, tipo, em cima de muro Em ou cima de no um meio meio-fio, né? fio. São coisas Exatamente. que vão trabalhando essa parte de equilíbrio dinâmico, estático, né? Para desenvolver esses fatores também. E eu sempre, quando eu dou aula, eu sempre falo para os alunos que tudo aquilo que a gente faz, a gente vai usar Isso. na nossa vida diária, né? Daí eu falo da importância. E eu falo para eles que teve uma vez que eu torci meu pé e eu fui trabalhar de bota, né? Fiquei uns dias imobilizada em casa, depois eu voltei a trabalhar. E eu sempre falava para eles que quando eu ia tomar banho, eu tinha que equilibrar, porque eu não poderia apoiar o outro pé. Então, eles entendendo a importância desses movimentos que eles vão usar. A gente usa muito o equilíbrio. Sim. E às vezes a gente precisa numa situação como essa, né? Uhum. Se equilibrar para colocar uma roupa. Tem um paciente mesmo que, com 14 anos, que é o que você mandou o vídeo, que ele só coloca a roupa sentado. Não consegue. Ele não se equilibrar consegue num pé só colocar, pra se que vestir. depois ele saiu da minha agenda, mas ele não conseguia colocar uma calça, se ele não tivesse sentado, colocar um tênis, claro que o tênis é mais difícil, mas tudo ele precisava fazer sentado, porque tem essa defasagem do equilíbrio, Exatamente. que a gente acaba usando muito, né, no Exatamente. nosso dia a dia. Isso. E aí a gente pode voltar, que, tipo assim, muito provavelmente esse menino se frustrava por não conseguir, tipo, Uhum. ele tem sinais tipo, de frustração. Sim. Então isso vai interferindo em diversas outras áreas, Diversas sabe? outras Uhum. coisas. Então, e aí é claro, tipo assim, a gente teria muito mais termos técnicos para falar, Sim. que quando a gente trabalha a equilibração, a gente vai do fácil pro difícil, do simetria para assimetria, mas assim, Isso. acho que não precisamos entrar Não, tão acho a que já fundo. tá bom. Acho que a gente aqui. falou legal, né? Vamos fazer o seguinte, então, a gente deixa essa semana algumas brincadeiras, Sim. atividades no Instagram, Isso. o pessoal ver. Porque assim, o que a gente trouxe antes tinha mais material que era fácil manuseio. Aqui Uhum. a gente começa a entrar numa parte que usa realmente o corpo. É. Né? A gente precisa do Exatamente. corpo, Pra até porque o analisar. nosso estudo É o corpo. é o corpo, né? Então a gente precisa bastante ficar em pé e tal, se movimentar às vezes. Então a gente sempre fala dos livros que nos ajudam, que têm propostas, né? Seja você profissional, pai, ou como eu disse outras vezes, um simples entusiasta, né? E queira aprender mais e ter as ideias de atividades. Temos os nossos livros aqui que a gente usa e a gente recomenda eles, né? Mas aí, pra ficar mostrando aqui é ruim. Porque, né, então a gente vai gravar pra mostrar de uma forma melhor como vamos trabalhar, tudo E certinho. como que faz para encontrar o Instagram? Para encontrar essas atividades? Como que faz? O nosso Instagram é tá.brincando. Temos TikTok. Temos também YouTube, para vocês acompanharem. Spotify, daqui a pouco nós vai ter Spotify. barraca em mercado, vai... Vixe, ó, carro E as- LP. E as atividades, né, durante a semana vão ser postadas Isso. direto Mas, na assim, página do Instagram. Acho que o mais importante que a gente tem é a ideia do podcast é dizer o quanto a brincadeira é importante para o desenvolvimento. Isso. Então, assim, é claro, é a realidade posta. Quando a gente vê uma criança que brinca, o repertório motor, tudo isso que a gente está falando fica muito maduro. Então, essa ideia que, entendendo essa complexidade, essa ideia da hierarquia,
compreender o quanto é importante a criança brincar. Até aquela frase que a gente fala, né, que brincar é uma forma espontânea de aprender. E todos esses movimentos nós levaremos para nossa vida, né? Para nossa vida. A infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, né? O desenvolvimento cognitivo, ele dá saltos. Sim. Então, Exatamente. você tem um desenvolvimento cognitivo muito mais completo quando Sim. você trabalha todo esse desenvolvimento Exatamente. psicomotor, né? É isso. Fica Então, é muito isso. interessante. Com Você consegue fazer certeza. muita coisa. Né? Então é isso, ó. Nós falamos Isso. aqui mais de meia hora facilmente sobre equilibração. É. Mais uma vez, focando isso, que tipo, cara, a gente nem A gente entrou fala só em o parte básico, motora. né? A gente, na verdade, Né? fala só o... Então, assim, a nossa área, o nosso trabalho vai além, né, dessa Sim. parte motora, tem tudo muito mais complexo aí envolvido. Então, acho que hoje foi um bom exemplo disso. Foi. Foi. Né? Que a Que gente não é um nem- circuitinho, trabalhando equilíbrio, é psicomotricidade, não é? Exatamente. Então, Ficou claro, eu acho. Estamos. Beleza? vamos brindar de Um novo? brindezinho. Vamos. Gostei da ideia de ficar brincando. Eu pegando com a minha mão direita, que é o próximo, lateralização, e eu sou canhota. Eu vou Eu mandar não fazer, consigo né? pegar. A gente vai fazer caneca pra canhota. Faz uma caneca pra canhota. É isso. Vamos lá, então, dá tchau? Valeu! Tchau. Valeu, tchau.